Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 7 de Geometria Analítica. Objetivo. O objetivo dessa aula é determinar e interpretar geometricamente o produto vetorial. Produto vetorial. Bem pessoal, falamos na aula anterior sobre produto escalar. Agora nós vamos definir produto vetorial e produto misto. A diferença desses dois produtos vetoriais, inicialmente, é que o produto vetorial e o produto misto, eles só é definido para o R3, enquanto o produto escalar é definido tanto para o R2 como para o R3. Então vamos lá. Produto vetorial entre dois vetores. Definição 1. Sejam o vetor U de coordenadas x1, y1, z1 e o vetor V de coordenadas x2, y2, z2. Vetores de R3. O produto vetorial de U com V, indicado U vetorial V, é o vetor dado por. Então, o produto vetorial vai ser o vetor com as seguintes coordenadas. Aqui nós temos um determinante de ordem 2 por 2, né? E você tem as coordenadas de y1, y2, z1, z2. Então, essa matriz formada por essas coordenadas, multiplicado pelo vetor I. Menos, agora eu vou pegar as coordenadas x1, x2, z1, z2 e multiplicar pelo vetor j. Mais, vou pegar as coordenadas, a matriz, né, formada pelas coordenadas x1, x2, y1, y2 e calcular o determinante e multiplicar pelo vetor k. Então é assim que é definido o produto vetorial entre dois vetores. E observe quem é as coordenadas desse vetor, desse produto vetorial. São exatamente esses determinantes. Esse determinante aqui, né, na frente do vetor I, menos esse outro determinante na frente do vetor J, mais esse outro determinante na frente do vetor K. Esse produto vetorial também tem outras notações. Por exemplo, nós podemos usar esse símbolo aqui, como U vetorial V. Mas na nossa aula nós vamos usar esse símbolo da definição. Exemplo 1. Aqui eu tenho um vetor U, né, de coordenadas 1, 1 e menos 2, e o vetor V de coordenadas 1, 2 e menos 1. Né? E quero que determine o produto vetorial do vetor U com o vetor V. Solução. Temos que o produto vetorial de U com V, de acordo com a definição, né, você calcula o determinante da matriz 2 por 2, né, formada pelas coordenadas y1, y2, z1, z2 e multiplica pelo vetor I. Nesse caso ficou 1, 2, menos 2 e menos 1. Menos o determinante da matriz 2 por 2, formada por x1, x2, z1, z2. No caso 1 e 1, menos 2 e menos 1, multiplicado pelo vetor J. Mais o determinante da matriz 2 por 2, que é x1, x2, y1, y2 e multiplica pelo vetor K. No caso, a nossa matriz ficou 1, 1, 1 e 2. Então, esse determinante é fácil calcular, né? E esse determinante deu 3, esse outro determinante deu 1, né? Com menos dá menos 1, e esse outro determinante deu 1. Então, o produto vetorial de U com V vai ser o vetor 3 vezes I mais menos J mais K. Ou podemos também escrever da seguinte forma, que o produto vetorial de U vetorial V é igual. Basta pegar as coordenadas 1, 1 e menos 2, vetorial, o vetor 1, 2 e menos 1. Isso vai dar 3, menos 1 e 1. Mas aqui você tem que usar a definição, usar cada determinante desse para achar 3, menos 1 e 1. Que são... Observe aqui, é importante que as coordenadas do produto vetorial de U com V, 3, menos 1 e 1, são exatamente esses determinantes aqui. Ó. Observação. Dados os vetores U de coordenadas x1, y1, z1, V de coordenadas x2, y2, z2, podemos encontrar o produto vetorial de U com V da seguinte forma. Então, o que eu escrevi aqui, nessa equação abaixo, aqui desse lado, no primeiro membro da igualdade, nós temos o produto vetorial de U com V. Então, pela definição,
você tem que calcular aqueles determinantes, né, das matrizes 2 por 2 e colocar os valores, né, na frente do vetor I, na frente do vetor J, na frente do vetor K. Eu escrevi agora essa definição, né, como se fosse um determinante. E observe que na primeira linha eu coloquei os vetores I, J, K, e na segunda linha eu coloquei as coordenadas do vetor U, x1, y1, z1, e na última linha, na terceira linha, eu coloquei as coordenadas do vetor V, x2, y2, z2. Mas essa conta que vocês podem fazer usando a regra de Sarri para resolver esse determinante, você vai encontrar exatamente aquela soma da definição, a definição de produto vetorial. Mas é importante lembrar que o resultado disso aqui vai dar um vetor. Então, isso aqui é apenas uma forma prática de encontrar aquele resultado. Você calcular isso aqui não vai encontrar um número, né? Então, isso não é um determinante, isso vai ser um vetor. Exemplo 2. Seja U de coordenadas 2, menos 1 e 1 e V de coordenadas 3, 0 e 1. Determine o produto vetorial de 1 com V. Então, usando aquela maneira prática, né, U vetorial V, basta colocar a primeira linha, você coloca IJK, a segunda linha, as coordenadas de U, 2, menos 1 e 1, e a terceira linha, as coordenadas do vetor V, 3, 0 e 1. Aqui usando, calculando esse determinante, lembrando que você está com o IJK, não são números, né? Eu fiz esse determinante e deu menos I, menos o vetor I, mais o vetor J, mais 3 o vetor K. Né? E podemos também escrever esse produto vetorial, né, com as coordenadas do vetor U e do vetor V, que fica 2 menos 1 e 1, vetorial 3, 0 e 1. Né? Fazendo esse produto vetorial, nós temos as coordenadas menos 1, 1 e 3. Propriedades. Sejam os vetores U de coordenadas x1, y1, z1 e o vetor V de coordenadas x2, y2, z2, vetores de R3. Então, as seguintes propriedades são satisfeitas. Na propriedade 1, o produto vetorial de U com V é igual a menos o produto vetorial de V com o vetor U. Na propriedade 2, o produto vetorial de U com V vai ser igual ao vetor nulo, né? Observe que o resultado é um vetor, né? Se somente se o vetor U e o vetor V são paralelos. Na propriedade 3, se o vetor U e o vetor V são vetores não nulos e não paralelos, então o vetor U vetorial V é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Prova da propriedade 3. Temos que o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, né, vai dar um vetor de coordenadas, né, que a primeira coordenada é o primeiro determinante da definição, a segunda coordenada é menos o determinante da definição e a terceira coordenada é o determinante, né, o terceiro determinante da definição de produto vetorial. E as coordenadas do vetor U nós temos que é x1, y1, z1. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o produto escalar entre esse produto vetorial com U. Se isso der zero, então quer dizer que esse vetor é ortogonal a U. Vamos lá? Então, vamos lá. U vetorial V escalar o vetor U. Então, vou pegar as coordenadas, as coordenadas são exatamente esse determinante, multiplicar por x1, pegar a segunda coordenada, multiplicar por y1, pegar esse outro determinante, que é a terceira coordenada do vetor U vetorial V, né, e multiplicar por z1. Fazendo esse determinante, nós temos y1, z2 menos y2, z1, multiplicado pela coordenada x1, menos, esse outro determinante é x1, z2 menos x2, z1, multiplicado por y1. E o determinante da terceira coordenada do produto vetorial de U com V vai ser x1, y2 menos x2, y1, multiplicado pela coordenada z1. Bom, distribuindo o x1 com essa diferença, nós temos y1, z2 vezes x1 menos y2, z1, x1. Agora vamos fazer aqui a distribuição na multiplicação da coordenada y1 com essa diferença. Então, eu já vou fazer o jogo de sinal, né? Então, vai ficar x1, z2, y1, mais, porque eu já fiz o jogo de sinal, x2, z1, y1. E agora eu vou fazer da última parcela.
Vou distribuir o Z1 com essa diferença. Vai ficar x1, y2, Z1, menos x2, y1, Z1. Bom, então fazendo essas contas, você vai observar que você vai cortar essa parcela, vai cortar essa e vai cortar essa. Então, nós vamos ter que essa soma toda vai dar zero. Portanto, o produto escalar entre U vetorial V e escalar U é igual a zero. Isso significa o quê? Pela uma proposição que nós vimos nas aulas anteriores. Isso significa que esses vetores são ortogonais. E vocês podem fazer a mesma conta, fazer o produto escalar desse produto vetorial com V. E vai observar também que vai cancelar as parcelas e você vai encontrar zero. E, portanto, o vetorial V vai ser ortogonal, né, a U e a V simultaneamente. Observação. Bom, na propriedade 1, o vetor U vetorial V tem a mesma direção do vetor V vetorial U. Porque na propriedade 1, nós temos que um é menos o outro. Então, como você pode observar na figura, U vetorial V está aqui, né, na figura, e você tem menos esse vetor é o oposto dele, né, que é V vetorial U. Na observação 2, né, na propriedade 3, temos que os vetores U vetorial V e V vetorial U são ortogonais ao plano definido pelos vetores U e V. Nós fizemos essa prova na propriedade 3. Então, na figura você pode observar aqui que nós temos o vetor U e V, e tanto o vetor U vetorial V é ortogonal a esse plano, determinado por U e V, como o vetor V vetorial U também é ortogonal a U e V. Sentido. Sentido do vetor U vetorial V. Então, qual vai ser o sentido? Como vamos saber qual o sentido, né? Geometricamente, qual vai ser o sentido desse produto vetorial? Então, eu tenho aqui na primeira figura, eu tenho o vetor U, né? E aqui eu tenho o vetor V. Então, eu vou fazer aqui um produto vetorial de U vetorial V, ou seja, como se fizesse uma rotação de U para V. Então, você pode usar aí a chamada regra da mão direita, né? Que você deixa a mão esticada e você, aqui na direção do vetor U, e você vai fazer uma rotação na direção, fechando a mão na direção do vetor V, né, com o indicador esticado. Então, o indicador ele vai apontar exatamente para cima, que é o sentido de U vetorial V. Já na figura 2, você pode observar que agora nós vamos fazer o produto vetorial de V, né, vetorial U. Então, eu vou fazer a rotação aqui de V para U. Então, você pode fazer a mesma coisa, né? Eu vou começar do vetor V para o vetor U. Então, se você coloca na direção do V a mão esticada, você vai fechar na rotação de V para U. Quando você fecha a mão de V para U, você tem um sentido do vetor V vetorial U e o sentido para baixo. Observando a base canônica e JK, né, de R3, você pode usar a regra da mão direita para encontrar esses vetores. O vetor I, vetorial V, você vai encontrar o K. Se você fizer a regra da mão direita para encontrar o produto vetorial entre o vetor J e o vetor K, você vai encontrar o vetor I. E o produto vetorial do vetor K com o vetor I, você vai encontrar o vetor J. Então é simples, você pode usar aqui essa figura e fazer a regra da mão direita e você vai encontrando cada um desses vetores. Você pode também fazer ao contrário, você pode fazer o produto vetorial do vetor J com o vetor I e você vai perceber que vai dar menos K, né? Isso não é nenhuma coincidência, porque pela propriedade 1 nós temos que você fazer o produto vetorial do vetor J com o vetor I, você vai encontrar menos K. Né? E assim vocês podem brincar com essa figura, né? E usando a regra da mão direita. Bem, pessoal, agora vamos ver a norma do vetor U vetorial V. Proposição. Sejam os vetores U de coordenadas x1, y1, z1 e V de coordenadas x2, y2, z2. Vetores não nulos e θ o ângulo entre os vetores U e V. Então, a norma desse vetor, de U vetorial V, vai ser a norma de U, a norma de V, o seno de θ.
Então, essa é uma proposição, nós vamos demonstrar essa proposição, né? Prova. Primeiro vamos provar o seguinte, que a norma ao quadrado de u vetorial v é igual a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado menos o produto escalar de u com v ao quadrado. Então, vamos primeiro provar essa igualdade aqui. Então, para isso, eu vou primeiro calcular que é a norma ao quadrado de u vetorial v, né? Então, pela definição do produto vetorial, quem são as coordenadas de u vetorial v? Sabemos que são aqueles determinantes, né? Então, eu vou pegar as coordenadas desse vetor, né, que são os determinantes da definição, e elevar ao quadrado. Então, nós podemos calcular esse determinante, que dá esse valor aqui, né? Nós calculamos o outro determinante, nós encontramos também, e calculei o outro determinante e encontrei esse valor aqui. Ou seja, nós temos que y1z2 menos y2z1 ao quadrado mais x1z2 menos x2z1 ao quadrado mais x1y2 menos x2y1 ao quadrado. Então, eu fiz essas contas, encontrei essa expressão. Aí vocês podem conferir essas contas. E calculando agora o outro lado da igualdade, a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado menos o produto escalar de u com v ao quadrado, temos o seguinte. Então, eu peguei aqui as coordenadas do vetor u, né? Que é a norma de u ao quadrado, né? A norma de u ao quadrado é a raiz quadrada de x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, z1 ao quadrado. Então, quando você levou ao quadrado, ficou sem a raiz. Aqui também a mesma coisa eu fiz para v, né? Aqui é x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Isso é o quadrado da norma de v. Menos, quem é o produto escalar de u com v? Né? Você vai multiplicar as coordenadas, x1 vezes x2, y1 vezes y2 e z1 vezes z2. Né? E elevar ao quadrado. Bom, também fiz essas contas e achei, né, que interessante, achei a mesma expressão do slide anterior. Essas contas vocês podem fazer facilmente. Bom, logo, o que é que eu concluo? Eu concluo, né, que a norma ao quadrado de u vetorial v é igual à norma de u vezes a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado menos o produto escalar de u com v ao quadrado. Então, como, né, nós sabemos quem é o produto escalar, né? O produto escalar também, nós já falamos sobre isso, que quem é o produto escalar? A norma de u vezes a norma de v cosseno de θ. Eu vou substituir esse valor na nossa igualdade aqui, né? Então, vamos obter o quê? Que a norma de u vetorial v ao quadrado é igual a norma de u ao quadrado, a norma de v ao quadrado, menos, aí substituindo o escalar v pela norma de u, a norma de v cosseno de θ, nós encontramos essa igualdade. Bom, aí basta colocar, né, na igualdade anterior, basta você colocar em evidência a norma de u ao quadrado, a norma de v ao quadrado, então você vai ter 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Nós sabemos que é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, isso é o seno ao quadrado de θ. Né? Assim, como ficou nossa igualdade, ficou a norma de u vetorial v ao quadrado igual a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Extraindo a raiz dos dois lados da igualdade, obtemos o que nós, né, a expressão desejada, que é a norma do produto vetorial de u com v, é a norma de u vezes a norma de v, o seno entre o ângulo. Interessante observar que o ângulo está variando entre 0 e 180 graus, e esse seno vai ser positivo. Interpretação geométrica da norma de um vetor u vetorial v. Então, essa é uma parte interessante, porque nós vamos ver geometricamente o que é a norma do produto vetorial. Né? Sejam os vetores u e v, vetores não nulos, e θ, o ângulo entre u e v. E considere o paralelogramo formado pelos vetores u e v. Então, aqui na figura nós temos o vetor u, o vetor v e o ângulo entre eles. E eu, né, complementei aqui e formei exatamente o paralelogramo. Quer dizer, esse lado do paralelogramo é igual à norma do vetor v e esse outro lado do paralelogramo é igual à norma do vetor u. E formei um paralelogramo. Então, o que vai ser interessante é que se eu calcular o produto vetorial
de U com V, observe que eu tenho um vetor, né? Um vetor. E a norma desse vetor é exatamente a área desse paralelogramo. É o que nós vamos ver no slide seguinte. Bom, aqui eu tenho, né, o paralelogramo, né, determinado pelos vetores U e V, né, e aqui é o ângulo entre U e V. Então, se aqui é o vetor U, a norma dele é exatamente o lado do paralelogramo. E o outro lado do paralelogramo é a norma do vetor V, né? E como calcular essa altura, né, a altura do paralelogramo? A altura desse paralelogramo nós podemos calcular usando o seno. O seno do ângulo θ, né, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso cateto oposto é a altura e a hipotenusa é exatamente a norma de V. Com isso, a altura do paralelogramo é exatamente a norma de V vezes o seno de θ, que está aqui na figura, norma de V, seno de θ. Então, a área deste paralelogramo, eu chamei aqui AP, é a base vezes a altura, né? Então, quem é a base? A base é a norma de U e a altura nós encontramos que a norma de V, o seno de θ. Então, nossa área do paralelogramo vai ser a norma de U vezes a norma de V, o seno de θ, né? Portanto, quem é isso daqui? Nós acabamos de fazer nos slides anteriores. É exatamente a norma do produto vetorial de U com V. Então, interessante que a norma do produto vetorial é exatamente a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Exemplo 3. Determine a área do paralelogramo determinado pelos vetores U, de coordenadas 2, menos 1 e 1, e o vetor V, de coordenadas 3, 0 e 1. Solução. Então, pelo slide anterior, vimos que quem é a área de um paralelogramo determinado por dois vetores? É a norma do produto vetorial de U com V. Então, basta pegar as coordenadas do vetor U, fazer o produto vetorial com as coordenadas do vetor V e calcular a norma. Esse produto vetorial podemos usar aquela regra prática, né, colocando o IJK na matriz, a segunda linha 2, menos 1 e 1, e a terceira linha 3, 0 e 1, né, e calcular aquele determinante. Vamos encontrar um vetor, as coordenadas de um vetor, que vai ser menos 1, 1 e 3, depois calcular a norma dele, que nós também já sabemos calcular a norma de um vetor, que é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Logo, a área desse paralelogramo é a raiz de 11, unidade de área. Exemplo 4. Seja o triângulo equilátero ABC de lado 10 unidade de comprimento e determine a área desse triângulo. Então, eu tenho aqui nesse problema, eu quero calcular a área desse triângulo, né, um triângulo equilátero, ou seja, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, medindo, né, os ângulos 60 graus. Considere o triângulo equilátero ABC. Então, temos aqui ABC, o triângulo equilátero, né, todos os ângulos são 60 graus, né, e aqui você tem que o lado AB, né, a medida desse lado AB é 10, a medida do lado AC é 10 e a medida do lado BC também é 10. Aí o que é que eu fiz? Eu prolonguei, ó, de modo que formasse um paralelogramo, né, com os vetores AB e AC. Observe novamente que eu estou usando a teoria de vetores para resolver um problema de geometria plana, né? Bom, então vamos lá. Se eu prolonguei e formei um paralelogramo, nós sabemos qual é a área de um paralelogramo determinado por dois vetores. É exatamente a norma do produto vetorial do vetor AB com o vetor AC. Só que aqui, neste caso, o triângulo formado ele é metade do paralelogramo. Então, basta pegar a norma do vetor AB vetorial AC e dividir por 2 e vamos ter a área do triângulo. Então, nós temos as medidas dos lados, nós temos o ângulo, então basta encontrar essa norma. E vamos usar a seguinte forma. Sabemos que a norma do produto vetorial de U com V é a norma do vetor U vezes a norma do vetor V, o seno de θ. A norma do vetor U e a norma do vetor V foi dado, que é 10 unidade de comprimento, que é o lado do triângulo equilátero, e o θ sabemos que é 60 graus. Substituindo, nós temos 10 vezes 10 e o seno de 60 graus. 10 vezes 10 dá 100, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Você tem aqui 100 dividido por 2 dá 50, raiz de 3. Portanto, a área do triângulo é 50 raiz de 3 sobre 2, né? Que vai dar 25 raiz de 3 unidade de área. Bem, pessoal, chegamos no final da aula 7. Agora é com vocês.
ler o material didático, resolver os exercícios e postar as dúvidas no Moodle. E até a próxima aula.